Filho, necessito para ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa escola bíblica. Nesta noite, o qual nós prosseguiremos falando sobre a igreja cristã na face da terra, mas olhando ela na perspectiva bíblica daquilo que ficou como exemplo para nós no Novo Testamento, das igrejas que foram instituídas por Cristo Jesus na ação do Espírito Santo, começando lá no Pentecostes, onde o livro de Atos e seguindo o Novo Testamento vai trazer muitos relatos sobre essa igreja. Nós queremos aprender características dessa igreja bíblica para que nós tenhamos como exemplo, para nós vivermos também, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Lembrando que na quarta-feira nós estamos falando sobre a característica da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua identidade, a sua forma de ser, mas no sábado nós estamos vendo aqui alguns exemplos bíblicos de como a igreja deu seus passos e como ela testemunhava Cristo Jesus, para que junto com aquilo que as Sagradas Escrituras trazem, nós possamos também trazer para dentro do nosso contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, para sermos uma igreja também aqui no nosso país, dentro de um sistema, dentro de uma forma denominacional, mas em primeiro lugar espelhando-nos nas Sagradas Escrituras e nos exemplos que ela deixa da igreja para nós vivermos. Lembrando que quem instituiu a igreja foi Cristo Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor dessa igreja. A igreja ela tem um caráter, então, cristocêntrico, e ela está firmada aí no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que age na vida dessa igreja para que ela possa prosseguir. Hoje nós vamos falar sobre o começo da igreja de Cristo Jesus, à luz do Novo Testamento, porque o povo de Deus já nós temos começando lá no Velho Testamento, e prossegue, então aquilo que era um período de aguardo para a vinda de Jesus Cristo, para que Jesus instituísse um só povo sobre a face da terra, não aquele povo que preparava o caminho para a sua chegada sobre a face da terra, mas esse povo que hoje, gentios e judeus juntos, em Cristo Jesus se torna a igreja de Cristo, a família da fé. Aqueles exemplos que nós vimos semana passada nas figuras da igreja, e a forma de ser dessa igreja. Mas o começo da igreja então cristã, mais precisamente, deu-se lá em Atos, no capítulo de número 2, quando da descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam ali no cenáculo reunidos, aguardando a promessa do revestimento do Espírito Santo para que essa igreja então prosseguisse, ou ganhasse a sua forma última sobre a face da terra até que Cristo venha. Se nós quisermos fazer uma lista dos 10 maiores dias da história da humanidade, com certeza Pentecostes estaria dentro dessa lista, ele não pode estar fora dessa lista. Por quê? O Pentecoste, nesse sentido, foi o começo, o início daquilo que nós somos hoje como povo de Deus sobre a face da terra. Olha o que diz Atos, capítulo de número 11, no verso de número 15, a palavra de Deus trazendo para nós. Quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que nós vemos aqui, no princípio o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. Aonde estava Pedro falando sobre esse princípio? Porque nós estamos no contexto aqui do capítulo 10, quando Pedro vai até um gentio chamado Cornélio na sua casa, após o Espírito Santo o levar até lá, depois que ele teve aquele sonho, para ele não fazer separação mais entre judeus e gentios. E quando ele chega ali na casa desse gentio, o que acontece é que o Espírito Santo é derramado sobre todos eles, como foi lá em Atos capítulo 2. Mas é interessante nós olharmos aqui o verso 15, que ele fala: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, ou como aconteceu conosco no princípio. Qual o princípio? O princípio da igreja de Cristo, que foi lá em Pentecostes. Foi o início daquilo que estava proposto. Proposto aonde? Não na mente humana, não na forma de pensar humano, mas estava proposto na mente de Deus. Não como um pensamento que ocorreu depois também, mas um pensamento que estava diante de um Deus eterno. E dentro da eternidade tudo isso já estava sendo preparado para aquele momento. Logo, em todas as épocas, Deus havia já vislumbrado um corpo de pessoas, um ajuntamento de pessoas que iria se assemelhar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que a igreja, Atos vai falar também no capítulo 11, que essa igreja vai ser chamada, ou as pessoas que ali estão reunidos, estão se ajuntando, vão ser chamados de cristãos. Cristãos por quê? Porque a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo, estaria sobre esse povo, ou sobre esse ajuntamento, sobre esse corpo. E essas pessoas então seriam aquelas ao qual Deus, através de Cristo Jesus, chamaria, justificaria e glorificaria. Diz para nós também a palavra de Deus lá em Romanos, um texto bem conhecido nosso, mas eu gostaria de relembrar, Romanos capítulo 8, os versos 29 e 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vemos aqui tudo aquilo que já estava no pensamento de Deus desde a eternidade e que vai concretizar nesse grupo, nesse corpo, dessas pessoas que vão se assemelhar o quê? À imagem do seu Filho. Logo, a igreja é a imagem de Cristo Jesus sobre a face da terra. Porque o texto é bem claro dizendo: aqueles que de antemão conheceu aonde? Na eternidade, de antemão, os predestinou para quê? Predestinou, os chamou para ser segundo a imagem do seu Filho, ou segundo Cristo Jesus, o Senhor deles. Esse é o Senhor da igreja, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Essas pessoas então são chamadas por Deus, são justificadas em Cristo Jesus e na volta de Cristo serão glorificadas, diz a palavra de Deus, que nós temos aqui em Romanos no capítulo 8. Seriam essas pessoas colocadas dessa forma por quê? Porque também essas pessoas, segundo a palavra de Deus, em Atos capítulo 20, verso 28, essas pessoas também seriam compradas. Compradas por quem?
por Cristo Jesus. Né? Essas seriam propriedade exclusiva também dele. Né? E comprada de que forma? Comprada por um preço muito alto pago lá na cruz do Calvário, que foi o seu sangue derramado em favor dessas pessoas. Atos capítulo 20, verso 28, né, quando Paulo está conversando aqui com os irmãos da igreja de Éfeso, ou os presbíteros, a liderança da Éfeso, que ele chama lá em Mileto, né, e quando ele chama lá em Mileto, ele fala isto no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, né, essa igreja ao qual Deus já chamou, né, que Deus já predestinou de antemão ou na eternidade, para pastoreares essa igreja de Deus, o qual Ele comprou pelo seu próprio sangue, o qual Ele, Cristo Jesus, comprou pelo seu próprio sangue. Logo, é propriedade de Jesus Cristo essa igreja. Né? E Paulo está falando para os presbíteros cuidarem dessa igreja, por quê? Porque Paulo fica em Éfeso por cerca de 3 anos, ou um pouquinho mais, né? E depois que ele vai embora, né, seguindo a sua missão, seguindo o chamado do Espírito Santo, não que ele é tirado, né, por questões humanas, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, ele sente o seu momento de estar saindo daquela igreja para estar continuando a sua missão de plantador de igreja, que era Paulo. Né? Ele chama agora os presbíteros que ali estão, naquela região, né, os líderes da igreja, e fala para eles pastorear a igreja de Cristo. Por quê? Porque na saída de Paulo, ele mesmo deixa claro dizendo, eu sei que depois da minha partida, eu vou partir, vou sair desta igreja, né? Entre vós penetrarão lobos vorazes. Entre vós quem? Entre vós liderança, entre aqueles que estavam na liderança, né? Algumas pessoas iriam querer tomar a liderança para si, para desviar esse povo da palavra de Deus, e não iriam poupar o rebanho, esses lobos vorazes. E por isso que ele ainda deixa mais enfático no verso 30. E que dentre vós mesmos agora quem? Presbíteros que ali estavam, né, os líderes da igreja, ou os pastores da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, ou para formar grupos para si, né, não para deixar a igreja de Cristo prosseguir num todo, mas fraccionar essa igreja, né, faccionar essa igreja, formar grupos para si. Por isso ele fala, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar ou de ensinar, com muitas lágrimas, ou com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Por quê? Porque essa igreja é santa, e essa igreja precisa permanecer em santidade. O que tira essa igreja da santidade, segundo o relato aqui para nós, são os lobos que penetrariam dentro desse rebanho, né, vestindo-se de ovelhas para ali estar, para não poupar o rebanho, ou para destruir o rebanho. E até mesmo dentro da própria liderança levantariam pessoas para tentar fazer o quê? Criar grupos para separar, né, para tirar, né, a igreja da sua unidade. Por isso, aqueles irmãos em Cristo Jesus, aqueles líderes, aqueles presbíteros precisariam estar atentos para isso, né, para que essas coisas não acontecessem. Por quê? Porque essa igreja foi comprada, né, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e pelo precioso sangue de Jesus Cristo ela foi santificada, ela foi limpa,
né, e ela precisaria permanecer limpa, né. Esses são aqueles que Deus então chamou desde o princípio lá em Pentecostes para ser essa igreja que levaria o nome de Cristo, né, e mostraria o quê? O valor de tudo que Cristo fez por ela. Seriam santificadas, seriam purificadas, seriam libertas da mancha, da ruga e do defeito, sendo o quê? Sendo a noiva aguardada pelo seu noivo ou pelo próprio Cristo. Olha o que diz ainda Efésios, palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 5. Os versos 25 a 27. Quando Paulo está falando aqui sobre o lar cristão, e falando sobre a forma de ser do marido e da esposa, né, retratando o marido aqui no mesmo sentido de Cristo para com a sua igreja, ou seja, do noivo para com a sua noiva. E ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, a igreja de Cristo que leva o nome de Cristo. Ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que Deus, lá na eternidade, chamou para si, né, em Cristo Jesus, aqui na face da terra, para prosseguir até que o noivo volte. Essa igreja precisa viver dessa forma. Né? O que faz essa igreja sair dessa forma é aquilo que Atos fala lá para nós, né? Quando os lobos vorazes entrariam dentro dessa igreja para tirar a sua santidade, para tirar a sua pureza, né? Para deixar ela de ser uma igreja gloriosa, porque ela seria uma igreja que estaria manchada pelo pecado, né, enrugada, né, por causa do pecado. Né, e isso não poderia acontecer. Da onde viria essas coisas? De dentro dela. Né, isso é importante nós olharmos, né, para a história da vida da igreja, porque não é de fora que vem, é de dentro que sai. É de dentro que precisa, então, a liderança da igreja estar olhando para que essas coisas não venham a acontecer. E para que isso não venha a acontecer, a liderança da igreja, e é isso que Atos vai dizer para nós lá, precisa estar também unida. Né? Porque se ela não estiver unida, ela vai atrair discípulos para si, fazendo facção e deixando essa igreja trazer vergonha para o nome de Cristo. É isso que nós vemos como exemplo, que já desde o princípio Deus já estava mostrando através da ação do Espírito Santo que essa igreja precisava cuidar-se. Por quê? Porque essas pessoas que integrariam a igreja de Cristo seria aquilo que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 nos diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, as quais essas pessoas, esse corpo constituído, seria uma demonstração da sua multiforme sabedoria, não só para os homens, mas para também o que? Para o mundo espiritual, para os principados e para as potestades nas regiões celestiais. Quem diz isso? Efésios ainda, capítulo 3, verso 9 e verso de número 11. Mais precisamente o verso 10 e 11 de Efésios. Efésios 3, que vai dizer assim, começando lá no 9, mas mais precisamente o 10 e 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Está falando aqui de Deus na sua eternidade, que fez essas coisas, que estava oculto, mas agora se mostra. Para que, pela igreja, agora falando sobre ela,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o seu eterno, desde a eternidade, segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque tudo que Cristo fez por nós, mesmo no nosso tempo cronológico, iniciou-se no tempo Kairos de Deus, foi na eternidade. É na eternidade que Cristo fez tudo por nós, para que nós pudéssemos o quê? Mostrar a sabedoria de Deus, até mesmo diante do mundo espiritual, dos principados e potestades das regiões celestes. Por isso, a importância de nós entendermos o que somos nós, né, nesse contexto dos propósitos, dos planos de Deus, né, para não somente a Terra, mas para toda a sua criação, para todo o universo. Nós estamos dentro dessa relação como igreja. Por isso, esse povo, né, que foi dessa forma chamada por Deus desde a eternidade, seria a sua igreja. Jesus, por cerca de 9 meses antes de morrer, Mateus 16, 18, ele deixa registrado aquilo que nós estudamos as semanas anteriores, quando ele diz o quê? Sobre esta pedra, falando sobre si mesmo, edificarei o quê? Essa igreja, a minha igreja. Edificarei essa igreja que desde a eternidade já estava nos planos de Deus. E as portas do inferno, ou seja, nem mesmo o mundo espiritual, pode prevalecer contra ela. Esse é o povo que Deus chamou para si. Esse é o povo que confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Senhor sobre sua vida, a mesma confissão que fez Pedro quando Jesus assim o declara depois. E sobre esse fundamento então, da verdade, esse fundamento que é Cristo, a igreja é edificada, ela seria edificada, ela é edificada até que o Senhor dela volte, Jesus Cristo. E sobre esse fundamento também, nós seríamos colocados como pedras vivas. A igreja de Cristo também, segundo diz a primeira carta de Pedro, a igreja dispersa, no capítulo 2, o verso de número 5, falando sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja, ele diz assim: também vós mesmo, falando para a igreja, falando para nós, como pedras que vivem, né, diante dessa rocha que é Cristo, sois edificado casa espiritual. Né? Nós não somos um CNPJ simplesmente sobre a face da terra. Nós somos uma casa espiritual, né? Para sermos o quê? Para serdes sacerdócio santo, para viver, né, o sacerdócio de forma santa sobre a face da terra, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como nós fazemos esse sacrifício espiritual agradável a Deus? Por nós mesmos? Não. Somente por intermédio de Jesus Cristo. Né? Aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre o culto, né, que o culto na presença de Deus precisa ser um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Né? Esse sacrifício agradável a Deus só pode existir se for por meio de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela preza por ser o quê? E fazer um culto cristocêntrico, voltado para Cristo, porque é só Cristo. A partir do momento que nós mudamos esse conceito de culto e tiramos a cristologia do nosso meio e da nossa liturgia na presença de Deus, nós trazemos o quê? O antropocentrismo para a vida da igreja, e Cristo deixa de ser o centro dessa igreja. Só por intermédio de Cristo é que nós fazemos um sacrifício que agrada a Deus, prestamos um culto que agrada a Deus, louvamos a Deus em Cristo Jesus. Não é nós,
nos alegrando por nós mesmos, mas é Cristo, o centro da nossa vida, que nos faz viver essa alegria na sua presença. Essa é a igreja que é constituída por Deus, fundamentada na verdade, edificada como pedras vivas, diz a palavra de Deus. Pedras, então, que juntas, todas juntas, né, sem separação, né, sem gostos pessoais, né, sem vontades tão somente egoístas, mas aquelas que estão juntas. Por isso que Pedro fala que nós somos essas pedras juntas, né, que formam o quê? O templo do Deus vivo. O templo de Deus vivo é formado por essas pessoas que têm o quê? Essa base sobre si de conhecimento, de entendimento e de vida cristocêntrica, eclesiológica, bíblica, fundada na palavra de Deus. Mas, meus queridos, ainda o trabalho de edificação não havia começado quando Jesus está falando sobre isso. O valor da compra ainda não tinha sido pago. O agente santificador, o agente purificador ainda não estava à disposição. O processo de edificação dessa igreja, né, tinha de aguardar o quê? A morte de Cristo, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, de onde lá sim, agora como sumo sacerdote eterno, ofereceria o seu próprio sangue como expiação pelos pecados desses que agregariam, né, como corpo seu sobre a face da terra. O que nós vemos então desse início da igreja é que o palco estava posto, estava colocado. Tudo aquilo que era idealizado por Deus agora estava por se concretizar. 10 dias antes da ascensão de Cristo, o dia de Pentecostes chegava. Os apóstolos agora sim estavam reunidos, todos juntos reunidos. Os judeus, homens religiosos, tinham ido para se reunir também em Jerusalém para a festa de Pentecostes, vindo das mais diversas nações ao redor da terra. O Espírito Santo então faz o quê? Reveste a sua igreja, aqueles apóstolos que ali estão, aquelas pessoas que ali estão, e eles começam a falar em línguas, ou falar na linguagem de cada um, de cada povo que ali está sendo representado naquele momento, porque multidões estavam ali, e essas multidões afluíram para aquele local agora para ouvir as grandezas de Deus. Ficaram então estupefados e se prepararam então para escutar o Espírito Santo falando nos seus corações. A explicação daquele fenômeno que estavam presenciando, a mensagem que viria a seguir. Pedro, junto com os outros 11 apóstolos, falou a respeito de Jesus, provando que aquele a quem o povo tinha crucificado era Senhor e era Cristo, era o ungido de Deus, era o Messias enviado. E as multidões, então, na ação do Espírito Santo agora, se convencem, né, e sendo profundamente tocadas, perguntam entre si: que faremos, irmãos? Essa era a pergunta naquele momento. Nenhuma mudança de voz podia representar o terror que teriam sentido ao levantarem essa pergunta. Porque já tinham ouvido falar do fogo que consumiu Nadab e Abiú. Eles sabiam dessa história. Da terra que abriu para engolir Coré e aqueles que tinham se rebelado. Da morte súbita de Uzzá. Agora eles estavam sendo convencidos do pior dos pecados, a crucificação de seu Messias, de Deus, sobre a face da terra. Qual seria o fim deles? O que podemos imaginar a alegria deles quando Pedro então falou na ação do Espírito Santo sobre a remissão dos pecados, que seria o que? A base para que eles pudessem adentrar a esse corpo e tornar-se a igreja de Cristo. Atos 2:38, quando Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo
para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom presente do Espírito Santo sobre a sua vida. Como foi o princípio dessa igreja? Cerca de 3.000 pessoas alegremente aceitam a palavra e são batizadas, diz Atos 2, verso 41. Cerca de 3.000 almas somente naquele dia. O que nós vemos? 3.000 pedras vivas se fixaram sobre o sólido fundamento, sobre a rocha que é Cristo Jesus, o princípio da igreja de Cristo sobre a face da terra. Cristo, então, na ação do Espírito Santo, tinha começado esse processo. Edificarei a minha igreja, através dessas pedras que seriam pedras vivas, juntas, constituídas para a edificação do templo, do corpo de Cristo sobre a face da terra. Isso havia começado em Pentecoste, mas isso não parou em Pentecoste, isso só mostrou o processo desse início da igreja que precisava estar presente. Para isso, essa igreja precisava entender como devemos viver sobre a face da terra agora. E aí nós continuamos, a gente vai ver que a igreja começa a tomar alguns parâmetros. E dentro desses parâmetros, que Atos 2 vai falar para nós, mais precisamente, depois do discurso de Pedro, quando essas pedras vivas então estão juntas agora, constituindo esse corpo, diz que algumas questões faziam com que essas pedras vivas estivessem juntas. Verso 42, a gente conhece bem até o verso 46, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, essas cerca de 3.000 pessoas, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja, diante desses parâmetros, essas pedras vivas, diante do fundamento que é Cristo, trazia o quê? Simpatia para aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Cristo, mas iriam ouvir. Por quê? Olha o que diz o processo da construção da igreja de Cristo que iniciou lá e que prossegue quando a igreja está, de acordo com esses parâmetros, vivendo sobre a face da terra. Verso 47, parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem traziam os salvos? O próprio Pai, Deus, o Senhor, na ação do Espírito Santo, mas trazendo o testemunho da vida dessa igreja. Porque sem a simpatia dessa igreja, isso não aconteceria, precisaria disso. A igreja de Cristo é uma igreja simpática, não antipática. É uma igreja amorosa, não egoísta. É uma igreja que agrega, não dispersa. É uma igreja em que todos estão juntos, todos estão fundamentados nesse sólido fundamento que é Cristo Jesus, e todos juntos são pedras vivas na presença de Deus. Esse processo não pode parar na igreja de Cristo Jesus, porque esse processo é um auxílio para que o convencimento pelo Evangelho pregado possa chegar na vida das pessoas. Sempre que alguém é convencido pelo Evangelho, na ação do Espírito Santo e pelo exemplo dessa igreja, arrepende-se, rende-se a Cristo, é salvo e se torna também o quê? Uma pedra viva que continua esse processo também de forma dinâmica. Se ela pensar na igreja de Cristo como povo de Deus fiel que está nessa geração, é assim
que deve ser. Se ela, aquela pedra agora viva, junto com os demais, pensar na Igreja de Cristo, que tem que ser de acordo com esses parâmetros, de forma fiel, mostrando ser povo de Deus nessa geração. Dia a dia, o Senhor vai acrescentando o número de salvos. Por quê? Porque a Igreja de Cristo é um corpo, mas é um corpo celeste, não é um corpo meramente humano e não meramente fundamentado na terra. É constituído de seguidores fiéis de todas as épocas. Alguns ainda na terra, outros já no paraíso, mas todos juntos compreendendo a sua igreja enquanto na sua missão sobre a face da terra. É um corpo de pessoas. Quem incluiu quem? Paulo, incluiu Pedro, incluiu Barnabé, incluiu Maria, Priscila, Áquila. Os vitoriosos que nós conhecemos em nossos dias, que já passaram, que estavam incluídos também nessa igreja e deixaram seus exemplos, bem como aqueles que ainda prosseguem de forma fiel sobre a face da terra, os quais ainda lutam, se esforçam e vencem em Cristo Jesus. Essa é a comunidade, essa é a igreja de Jesus Cristo que nós temos sobre a face da terra. E tudo isso, segundo Atos capítulo 2, diz que começou nesse primeiro Pentecostes após a ressurreição de Cristo. Eu e você somos essa igreja se nós vivemos essas verdades das Escrituras Sagradas sobre nós. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre o princípio da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Esse começo da igreja que Atos 2 traz para nós. Semana que vem nós vamos prosseguir, vendo essas características dessa igreja que começou então. Hoje eu trouxe um relato desse princípio, para nós compreendermos melhor. Porque nós ainda somos a igreja de Atos dos Apóstolos, nós somos aquela igreja que continua aquilo que o livro de Atos, no capítulo 28, verso 31, assim diz: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinavam as coisas referentes ao Senhor Jesus. Pregando o reino. É uma igreja que continua. Nós somos o prosseguimento desse verso 31. Nós somos o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Mas para isso nós precisamos ser o exemplo dessa igreja que está no livro de Atos. Mais precisamente, nos Atos do Espírito Santo sobre essa igreja, sobre esse corpo de Cristo sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe, que nós fortalecidos nesse exemplo que temos da Bíblia, para nós possamos prosseguir essa história até que Cristo venha, porque é isso que Ele requer de nós na ação do Espírito Santo. Não vou estar mais nos sábados passando os slides que eu passava, porque a partir de agora nós vamos ter uma conversa mesmo, um bate-papo juntos, porque no final de todas as características da Igreja de Cristo, eu vou estar produzindo uma apostila única para estar disponível a quem queira essa apostila para prosseguir. No nosso site vai estar somente agora os vídeos no sábado sobre isso que nós estamos conversando hoje, para nós prosseguirmos então de uma forma mais dinâmica também, depois tendo em mãos todo o material de uma vez só, para nós compreendermos quem nós somos e como nós devemos ser na presença do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a entender um pouco mais sobre a Igreja de Cristo que somos nós, para vivermos de fato aquilo que Deus planejou na eternidade, que nós estávamos lá já diante dessa história. Até que Cristo venha, para que na eternidade nós possamos ver também a concretização de todos esses fatos. Que Deus assim seja conosco. Vamos estar lembrando ainda nas nossas orações dos nossos irmãos em Cristo que precisam de nós estarmos intercedendo junto ao Pai também, para que Deus possa estar manifestando a sua graça. Lembrando do nosso irmão Rogério, que ainda está internado, seu caso ainda é grave,
né, mas que Deus possa ali naquela UTI, junto com os médicos e com os enfermeiros, né, estar trazendo também a vitória sobre a sua vida, né, e que se faça todo o propósito de Deus também sobre ele. Lembrando da mãe da Vani também, né, do nosso irmão Kennedy, que já está se recuperando bem, graças a Deus, né, e pedindo, suplicando a Deus, né, que esse mal não chegue mais sobre as nossas vidas, né, mas que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e também tenha misericórdia da nossa localidade, da nossa cidade, onde nós estamos, para que esses números possam decair e que nós possamos viver com mais tranquilidade sobre a face da terra, cumprindo a missão que Deus assim instituiu para as nossas vidas. Amanhã, 19 horas, o nosso momento de culto a Deus, no templo para aqueles que podem ali estar, e nos lares estaremos juntos para a glória do Senhor. Que Deus assim seja com todos nós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Forte abraço deste irmão em Cristo e prosseguimos avantes, entendendo como somos e quem somos e por que somos a Igreja de Cristo sobre a face da terra. À beira-mar, Jesus partiu.